Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que amam. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nestas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Emmanuel, nesse capítulo, nos convida a refletir sobre a diferença entre a regra áurea, amar o próximo como a si mesmo, e esta assertiva do Mestre, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Em relação à primeira, que ele assevera ser um dever, devemos agir independente da aceitação ou entendimento do outro, uma vez que a iniciativa parte de cada um de nós. Porém, no caso do novo mandamento instituído por Jesus, o ato de amar deve ser recíproco, deve ser compartilhado por todos, para que o espírito de fraternidade reine sobre tudo. Jesus nos legou esse mandamento no derradeiro encontro com os discípulos, depois de lavar os seus pés e de haver dito a Judas que fosse depressa fazer o que lhe era determinado. Muitos não entenderam e até os dias atuais não compreendemos o ensinamento que lhes dava o Mestre naquele momento. Ele usava palavras profundas. Seu ensinamento ali era para valer. Sua preocupação era muito maior do que parecia. Iria deixar seus discípulos tão amados à mercê dos inimigos e sabia que só no amor eles poderiam encontrar forças. Só a união poderia salvá-los. Imaginemos a expressão daqueles amigos de Jesus. Deviam estar desanimados, sentindo-se desamparados, talvez com uma vontade enorme de chorar e de acompanhar o Mestre. Mas ainda não era chegada a hora, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, nem preparados para enfrentar essa realidade. Jesus sabia de suas limitações, como sabe das nossas. Sabia também que só o tempo, a união, a convivência fraterna e a ação poderiam mudar aqueles homens. Jesus também falava de glórias.
Jesus, com sua obediência, com seu gesto de aceitação e amor, glorifica o Pai, entregando-se à morte para a salvação da humanidade. A cruz foi para Jesus uma forma de glorificação, pois foi através dela que venceu o mundo. São coisas profundas, difíceis de entender. Não eram somente os apóstolos que não estavam entendendo nada. Nós também temos dificuldade em compreender o porquê de tanto sofrimento. Entregar-se aos malfeitores, submeter-se às humilhações e até mesmo à morte para salvar a todos nós, inclusive aqueles que o sacrificaram. Como entender isso? Com um pouco de boa vontade, podemos, ao menos, perceber o tamanho do amor de Jesus por nós. Um amor sem medidas, enorme, incondicional. Um amor capaz de trazer a paz e a salvação. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus não manda simplesmente amar. Tem que ser do seu jeito, à sua maneira. Expressar nosso amor a Jesus Cristo é sempre um grande desafio, pois humanamente nada será suficiente para honrá-lo e glorificá-lo. Acertada é a afirmação de Paulo, o apóstolo dos gentios, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor do Cristo nos constrange. A melhor forma de retribuir o amor é amando, pois quem ama necessariamente deseja ser amado. Não se trata de uma barganha ou mesmo de uma dívida de consciência, mas de um profundo desejo de amar aquele que nos amou por primeiro. Cristãos, amem-se uns aos outros. Essa será a grande prova de que vocês são meus discípulos, quis dizer o Mestre. Amar como Jesus nos amou se tornará mais fácil se nos apoiarmos uns aos outros no entendimento e na vivência do seu Evangelho, bem como na prática constante da caridade. Não basta carregar no peito um crachá escrito cristão e a Bíblia debaixo do braço sem viver a aproximação e a partilha. O que identifica o cristão é o amor. Essa é a mensagem de Jesus. O jeito novo de Jesus manda amar sem restrições, sem olhar raça, cor, classe social, crença, ou seja, sem divisões. Amar não só porque o outro merece, mas sim porque ele precisa do nosso amor e vice-versa. Quem souber amar com essa intensidade estará testemunhando que uma nova era e uma nova terra já começaram. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, seguido de nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia do nosso Divino Mestre Jesus.